Oi! Esses dias eu tava pensando, se eu pudesse falar com a Giovana do início da minha conversão, o que eu falaria pra ela? E aí, a partir das coisas que eu fui pensando e dos conselhos que eu fui escrevendo, veio a ideia desse vídeo. Se converter na juventude pode ser muito difícil, dependendo do meio em que você está inserido, dependendo da sua família, dependendo de várias coisas, dependendo da pessoa que você era, como foi o meu caso, em que, assim, é muito fácil você se entregar para Jesus, mas às vezes lidar com esse mundo caído não é tão fácil assim. Então, essas foram algumas coisas que eu aprendi sendo cristã na juventude. A primeira coisa que eu aprendi assim que eu entreguei minha vida para Deus foi que absolutamente tudo é perda. Eu fiz diversas renúncias, nenhuma delas, assim, foi super difícil, sabe? Eu lembro que eu tava ainda no meu processo de conversão, e aí eu fui numa festa, assim, e eu olhava, tipo, pras pessoas, eu olhava pro lado e eu ficava, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço mais a esse lugar, sabe? Uma sensação de não pertencimento mesmo. E eu fui perdendo alguns amigos, eu tive que ouvi diversos tipos de comentários, óbvio, né? Tipo, você foi e fez isso, você foi e fez aquilo, e agora quer pagar de santa, e agora quer se converter. Tipo, são coisas que a gente escuta. E todas as pessoas que eu perdi nesse processo, todas as coisas que eu deixei de fazer, que seja sair pra ir numa balada, sair pra ir numa festa, todas essas coisas que Deus foi tirando da minha vida, eu não senti essa perda. São coisas que hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, mas realmente são coisas que não faziam mais sentido comigo e não tem porquê eu ficar triste por conta disso, sabe? Então foi esse primeiro entendimento, assim, de que realmente tudo é perda, sabe? Que a gente consegue encontrar uma paz, que a gente consegue encontrar uma felicidade em Cristo que a gente não encontra em absolutamente lugar nenhum. Todas as coisas que a gente pede são para a edificação mesmo da nossa vida, para esse estreitamento do nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa que eu aprendi foi: tenha uma fé ousada. Eu lembro que no início, quando eu entrei pro voluntariado da igreja, eu comecei a seguir as meninas no Instagram e ver as coisas que elas postavam. E assim, antes de eu me converter, eu odiava crente, né? Achava uma breguice crente, não gostava de nada disso. Aí o Espírito Santo foi lá e fez eu pagar com a minha língua. Eu lembro que até no dia do meu batismo eu fiquei tipo assim, mas será que eu posto isso no Instagram? Tipo, que a galera vai ficar... vai ter muita gente achando muita coisa sobre mim. E foi difícil pra mim, tipo, lidar um pouco com o julgamento, porque eu sabia quem eu era antes de eu me converter. Não que eu era uma pessoa tenebrosa, mas eu fazia muitas coisas que não eram de acordo com o evangelho. E aí eu ficava com muito isso na cabeça. Eu olhava o Instagram das meninas e elas postavam tanta coisa sobre a igreja, tanta coisa sobre Deus, sabe? De uma forma ousada mesmo, assim. De, tipo, não ter vergonha de pregar o evangelho. E hoje, com a vida que eu tenho, tipo, fazendo esse vídeo, eu vejo o quanto era ridículo essa minha, entre aspas, vergonha de me importar mesmo com o que as outras pessoas iam pensar. Às vezes você tem esse queimar mesmo, tem esse fogo do Espírito Santo dentro do seu coração, mas você fica assim meio assim, de talvez postar um versículo, ou de talvez postar uma mensagem, ou de compartilhar alguma coisa que Deus falou no seu coração. Eu acho importante lembrar que às vezes tem alguém que tá precisando muito de algo que você tem pra compartilhar, muito de talvez se ver no seu testemunho. Aquele versículo que você viu hoje no seu devocional, pode ser que alguém precise muito ouvir aquilo. É muito egoísmo nosso, sabe? Se a gente não compartilhar o evangelho. Além de ser um comando de Deus, né, vai e prega o evangelho a toda criatura, é realmente muito egoísmo, sabe? A gente colocar o julgamento dos outros e do que as pessoas vão pensar da gente acima de Deus, acima do que Deus quer pra gente. Então acho que essa foi a segunda coisa que eu aprendi, assim, sobre ter uma fé ousada, sobre pregar o evangelho de uma forma ousada. E de não ter medo, de não ter vergonha de falar sobre Deus, de falar sobre Jesus, porque assim como eu fui transformada, outras pessoas podem ser também. E Deus, ele usa as pessoas. Então, essa foi a segunda coisa que eu aprendi. A terceira coisa que eu aprendi foi que a culpa é o caminho para o arrependimento. É importante a gente entender que a gente vai errar, a gente vai pecar. Eu lembro de, bem no começo, assim, ter visto uma pregação sobre Romanos 5,
falando sobre a nossa natureza pecaminosa e tal. E aí o pastor falou uma coisa, eu não lembro se ele citou ou se foi ele que falou, mais ou menos assim, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Então a primeira coisa é a gente entender essa natureza nossa, de quem a gente é. Entender que a gente vai errar, sabe? A gente vai errar contra nós mesmos, a gente vai errar contra o nosso colega, a gente vai errar contra a nossa família. Vão ter pedras pelo caminho. E eu falo isso muito porque eu sempre acho que eu sempre me cobrei muito de um lugar de perfeição, acho que eu sempre me cobrei muito de uma performance, mas eu tive que ouvir isso de uma amiga minha, de alguém me dar um chacoalhão, porque tava muito pesado pra mim tentar ser perfeito o tempo inteiro. E vai ser pesado porque você não vai ser perfeito. E eu tive que ter uma amiga pra virar pra mim e falar assim, alô, você não está performando. Não é uma performance a nossa jornada cristã e o nosso relacionamento com Deus. Não é uma performance. A culpa, ela não pode ser o sentimento final do reconhecimento do seu pecado, mas sim o arrependimento genuíno e o arrependimento que gera salvação. A gente olha para nós mesmos e reconhece o nosso pecado, assim como no processo de conversão, isso vai te acompanhar durante a sua jornada, isso vai te acompanhar durante a sua vida cristã. Mas isso não pode ser o sentimento final. Tem um versículo em Romanos, no capítulo 8, que diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu acho que eu ainda quero fazer um vídeo só sobre isso, sobre como a gente lida com as coisas, sobre reconhecimento do pecado, mas eu acho que é um vídeo à parte, então vamos para o ponto 4. A quarta coisa que eu aprendi foi prepare-se para o silêncio de Deus. Eu acho que isso foi muito de encontro com o outro vídeo que eu postei sobre os desertos de Deus e sobre estar em um momento de que às vezes ele está em silêncio, mas eu quis trazer isso aqui também porque eu acho muito importante você, se você tá no início da sua conversão, nos primeiros meses da sua conversão, tá pegando muito fogo no seu coração, que Deus tem queimado muito seu coração, que não vai ser assim pra sempre. Não que Deus não vai mais estar presente no seu coração, mas que isso, assim, vai se acalmando com o tempo. Então eu acho primordial a gente sempre se lembrar de se manter constante nos nossos devocionais, e isso é uma autocrítica também, porque é muito engraçado você perceber que assim que você começa a não ficar mais tão constante, assim que você, esqueci um dia, amanhã não vou fazer, não tô muito afim de fazer meu devocional hoje, é aí que você começa a questionar Deus, é aí que você começa a não sentir tanto a presença dele, então é aí que várias coisas vão acontecendo. Tem um pastor que tem uma pregação dele que é bem antiga, mas que ele fala que a palavra tem o poder de te afastar do pecado, e o pecado tem o poder de te afastar da palavra. Então é muito importante a gente saber manter esse equilíbrio e muitas vezes ser mais racional e disciplinado do que só pela emoção, sabe? Então você só vai fazer o seu devocional quando você tá afim, você só vai fazer o seu devocional quando você quer. E é aí que mora o problema. E tem uma frase do Spurgeon também que eu acho que resume bem o que eu tô tentando falar, que ele diz assim, os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Então é importante a gente se manter disciplinado, porque a gente não pode se dar ao luxo de não procurar a presença de Deus. E agora vamos para o ponto 5. E a quinta coisa que eu aprendi foi destrua seus ídolos e conheça verdadeiramente a Deus. Eu assisti uma pregação um tempo atrás sobre como a gente transforma alguns desejos e vontades do nosso coração em ídolos. Porque muitas vezes são coisas que não vêm de Deus, são vontades para nossa vida que não vêm do Senhor, são coisas que vêm do nosso coração, e aí a gente acaba tornando isso ídolos dentro da gente. Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma faculdade, seja uma posição dentro da igreja. Às vezes a gente coloca isso num pedestal e uma vontade muito grande no nosso coração, e se a gente não sabe discernir se isso é uma vontade de Deus, isso é uma vontade nossa, pode ser que a gente caia numa cilada. Porque é normal a gente querer um relacionamento, é normal a gente querer fazer uma faculdade, é normal a gente querer um trabalho, só que tudo é nos dado por graça. Então, às vezes, o que era para ser um presente dado pela graça do Senhor, ou uma semente plantada no seu coração pelo Criador, se torna um ídolo no seu coração.
Eu acho importante a gente ter olhos sensíveis o suficiente para saber diferenciar isso. E aí quando a gente não reconhece a voz de Deus, a gente fica nos nossos próprios pensamentos, pensando sobre os nossos próprios desejos e pensando sobre as nossas coisas, a cilada é que a gente pode pensar errado em relação a Deus. E aí eu tô lendo um livro agora que se chama O Conhecimento do Santo, e inclusive foi uma recomendação de uma amiga minha. E aí ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa idolatria e sobre como reconhecer a Deus. Então, tem uma parte do livro que ele diz assim: ideias erradas sobre Deus não são apenas a fonte da qual fluem as águas poluídas da idolatria. Elas próprias são a idolatria. O idólatra simplesmente imagina coisas sobre Deus e agem como se fossem verdadeiras. E é exatamente isso. Às vezes a gente imagina coisas sobre Deus que a gente não sabe se é a vontade de Deus, porque talvez a gente ainda não o conhece verdadeiramente. E aí, a partir das nossas próprias assunções, da nossa própria percepção, a gente vai agir como se aquilo fosse verdade sobre Deus. Muitas vezes a gente quer encaixar Deus dentro das nossas próprias vontades. É difícil de aceitar um não de Deus. E aí você pensa, poxa, mas aí como é que eu vou entender o que é de Deus, o que não é? Como eu vou saber se eu tô tornando um ídolo? Como eu vou saber se o que eu penso a respeito de Deus é certo? E aí Tozer vai continuar falando que Paulo, em 1 Coríntios, ele ensina que Deus só pode ser conhecido quando o Espírito Santo realiza no coração daquele que o busca um ato de autorrevelação. Pra gente entender se as vontades que a gente tem de Deus, seja para sua carreira, seja para o seu trabalho, seja para um relacionamento, se elas vêm do Senhor ou não, isso é uma revelação que Deus vai fazer no secreto com cada um. Não existe um manual, sabe, de como conhecer verdadeiramente a Deus. Siga esses passos e arrasta para cima. Não existe isso. Então, Deus ele vai se auto-revelar para cada um de nós. E aí o Tozer ele ainda continua, ele fala que a fé é um órgão do conhecimento e o amor um órgão da experiência. Mesmo que não exista um manual perfeito de como conhecer verdadeiramente a Deus, eu acho legal que nesse livro ele deixa pelo menos um caminho, sabe? Ele deixa pelo menos uma ideia de como a gente pode começar. Então, a partir dessa frase de a fé é um órgão do conhecimento e o amor um órgão da experiência, a gente entende que Deus ele se revela pra gente a partir do conhecimento, então a partir da palavra, a partir do estudo, que o estudo ele é importante pra gente conhecer a Deus, estudar a palavra é importante, mas ele se revela pela palavra assim como ele se revela em amor. Assim como ele se revela nas nossas relações com os nossos amigos, com a nossa família, no nosso voluntariado, no nosso dia a dia na igreja. Então, ele se revela pra gente de várias formas e não só pelo estudo da palavra. E o resultado de um coração genuíno que busca o Senhor é conhecê-lo verdadeiramente, é conhecer todos os atributos de Deus e conseguir enxergar todas as digitais e todas as pegadas de Deus em cada aspecto da nossa vida. E aí, a partir disso, é muito mais fácil a gente ter o discernimento do que Deus quer pra nossa vida, de se isso é uma vontade de Deus ou não, se isso faz sentido ou não, se o meu coração tá inclinado da forma correta. Então, a partir disso, ele vai te ajudar em quais renúncias você tem que fazer, porque isso também é muito pessoal de cada um, mas o importante é a gente sempre rever aquilo que tem ocupado os nossos corações e sempre rever a forma como a gente pensa sobre Deus. Às vezes a gente pode ter pensamentos sobre o caráter de Deus. O autor também vai falar nesse livro que essa é a parte mais importante de quem nós somos. A forma como a gente pensa sobre Deus reflete como a gente pensa sobre nós mesmos, reflete como a gente vê o mundo. Então é muito importante que a nossa cabeça e o nosso coração estejam alinhados com quem é Deus. Então acredito que eu consegui resumir as coisas talvez mais importantes que eu aprendi nessa jornada, que não é muito longa, mas que transformou minha vida, transformou meu caráter, e acho que essas são as coisas que eu falaria pra Giovana do começo. Mas ter sempre na cabeça aquilo que Paulo diz em Filipenses: o viver é Cristo e o morrer é lucro.